Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Os nossos companheiros que estão presentes e os nossos companheiros que estão nos acompanhando pela internet, sejam todos bem-vindos. Esta casa, ela abre as portas para receber todos que a procurem, indistintamente, sem discriminar, sem selecionar ninguém. É uma casa aberta para o estudo, para o conhecimento, para o trabalho nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina do Espiritismo, que nos chegou graças a Kardec, que a codificou e nos mostrou que existe uma realidade maior do que aquela que nós estamos inseridos. Eu peço, como sempre, para desligarmos aí os celulares, os radinhos, tudo, para não atrapalharmos a nossa concentração e a nossa reunião pública. A casa realiza diversas atividades, entre elas as palestras e passes, todos os dias, menos as sextas-feiras. Segunda, terça e quinta-feira, às 20 horas. Quarta-feira, às 14 horas. Sábado, às 15 horas. E domingo, às 10 horas, com evangelização infantil. Temos o plantão de atendimento, que é realizado meia hora antes da reunião pública. Nós iniciamos, sábado passado, o curso preparatório, que foi iniciado às 16 horas. Sempre depois da reunião é realizado o curso. Então, se aqueles que quiserem participar e ainda não se inscreveram... Oi? Sim. Procurem a Sandra, no plantão de orientação, e faça a sua inscrição e venha participar conosco dessas tardes de estudo que são realizadas nessa casa. Nós temos também um trabalho que é realizado sexta-feira às 19h30, que é o grupo de apoio a dependentes químicos e a familiares desses dependentes. Então, se tiver conhecimento de alguém que esteja necessitado, encaminhe até nós. Nós vamos trabalhar, vamos apoiar, vamos orientar para que possamos, juntos, vencermos essas dificuldades, que sabemos que hoje em dia é complicado, principalmente para um pai e para uma mãe que se depara com seu filho nessa situação, ou os próprios pais que estão nessa situação levando os filhos juntos. Então é feito esse trabalho. Não é uma palestra e nem está aberto ao público em geral. Apenas aqueles que estiverem passando pelo problema de dependência e seus familiares. Ok? Temos o nosso trabalho assistencial todo segundo sábado de cada mês. São distribuídas 62 cestas básicas. E para isso nós precisamos o quê? Da colaboração dessas almas caridosas que sempre estão junto conosco trabalhando, arrecadando o quê? Alimentos não perecíveis, para montarmos as cestas que são distribuídas às famílias carentes. Todos os sábados nós distribuímos lanches, para moradores de rua nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Quem quiser participar, se encontra aqui na casa, arregace as mangas e vamos à luta, vamos trabalhar, vamos ajudar aqueles, distribuir um pouco de conforto para aqueles que nada têm. Não podemos esquecer, companheiros, do Evangelho no Lar, que é o estudo que é realizado junto com os familiares, buscando a harmonização do ambiente, buscando estudo, compreensão dos problemas e fortalecendo a união da família dentro do lar. Que o lar é a célula de onde tudo se origina. A família se inicia através dessa união. E então, trabalhando, estudando, vamos conseguir manter a nossa união familiar. Nós temos também o passe à distância, sempre mediante o cartão que é recebido no plantão. Quando passa pelo plantão, recebe um cartão. Esse passe é aplicado no nosso trabalho na sala de passe. Quem quiser acompanhar nossas palestras pela internet, o site é o www.caminhosantana.com.br. Não posso vir, vou na internet e acompanho as palestras ao vivo. Ok? Então, após esses recados, vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos. Não é nenhum ritual, mas simplesmente para que possamos nos concentrar. Fechando os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos, vamos buscando a imagem do nosso querido Mestre Jesus, dos companheiros de espiritualidade que aqui já se encontram. Preparar esse ambiente harmonizado e higienizado, equilibrado para nos receber
E no momento que passamos por essa porta, já estamos recebendo o nosso atendimento. Juntos, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos neste mundo, mundo de expiações e provas, resgatando, reparando algum problema que tivemos no passado, buscando a informação, o conhecimento que nos permitirão entendermos o momento que estamos passando. Obrigado, Pai de misericórdia divina, que nos abraça, que nos envolve com muito carinho. Que todos que aqui estamos, Pai, estamos procurando respostas, conhecimento, e que possamos aproveitar ao máximo tudo o que estaremos tratando nesta tarde, Pai. Eternos pedintes que somos, Pai, pela vossa misericórdia, mantenha-nos atentos, Pai. Que cada um seja tocado onde esteja mais necessitado. Que juntos possamos sair daqui equilibrados, harmonizados e realizados, pronto para enfrentar a jornada que nos foi preparada e a qual nós escolhemos, Pai. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Envolvendo ainda com muito amor e carinho o nosso companheiro Leonardo, que estará nesta tarde trazendo algumas palavras para nós, aumentando o nosso conhecimento a respeito da doutrina dos Espíritos. Que ele seja feliz na sua reunião, na sua palestra. Eu ia falar boa noite. Costumo trabalhar tanta noite. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu acho que tem que ligar o interruptor aí. É com muito prazer que estamos aqui. Realmente a oportunidade, mais uma que Deus nos dá, de refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre a codificação de Allan Kardec. E nós gostaríamos de expressar um pensamento que nos foi intuído durante a semana. Estávamos de frente a uma estande de livros espíritas, uma biblioteca, em um outro centro que frequentamos, e observamos diversos livros que tratam do assunto, né, do plano espiritual, da nossa condição humana, do além, né, do antes e do porvir, e, enfim, de assuntos diversos que o Espiritismo vem trazendo, né, através primeiramente da codificação de Allan Kardec e os diversos livros, né, que são 5 mais conhecidos. O Livro dos Espíritos, que deu início em 1857, é onde podemos colocar o ponto de início da doutrina da religião dos Espíritos. Muito embora o que foi falado pelos Espíritos já é compreendido e falado desde o início da humanidade. Isso prova a sua veracidade. Pois bem, então observamos os livros e referimos aqui a codificação, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Gênese, o Livro dos Médiuns, não necessariamente nessa ordem. Pois bem, e aí olhávamos e vimos que também depois vieram os livros do Chico, entrando em detalhes e minúcias quanto a tudo aquilo que já era falado pela codificação, para onde vamos, de onde viemos, qual é o nosso objetivo. E tudo aquele arcabouço de conhecimento, e nós pensávamos, puxa, estamos na Terra, neste momento, em que o Espiritismo já deu alguns passos, porque certamente de 57 até hoje, muitos conceitos em torno da doutrina se alteraram. Alguns preconceitos foram derrubados, e hoje observamos a mídia falando do Espiritismo, a mídia escrita, a mídia televisiva, filmes, e nos colocamos nessa situação atual. E refletimos, puxa, quão grande é a nossa responsabilidade? Primeiro para com Deus, porque estamos
acessando um conhecimento totalmente, não dizemos novo, porque, como afirmamos outrora, realmente o que é falado pelo Espiritismo já era compreendido por religiões antigas, por povos que já existiram e não existem mais, e que ainda existem, como os hebreus, como os hindus, sim, os gregos, né? Sim, os egípcios, enfim. Mas a doutrina espírita, ela vem trazer os ensinamentos de forma clara, de forma que possa abranger a todas as pessoas iletradas, as pessoas letradas, as pessoas que estão ainda crianças, as pessoas que estão idosas, todos compreendem. Mas será que todos ouvem? Essa é a questão que Jesus nos colocou. Tem ouvidos e ouvem. Pois bem, e nós falamos que nos colocamos nessa posição. E justamente aqui é o que culmina com a nossa reflexão feita nessa semana. Qual é o nosso papel frente ao Espiritismo? Será que somos bons propagadores da doutrina dos Espíritos? Ou será que também ainda criticamos Judas por ter traído Jesus e ao sair dessa porta traímos ainda com coisas menores? Será que ainda estamos trocando Jesus pelas moedas do mundo? Será que estamos colocando o nosso coração onde não é para ser colocado? Será que estamos dando mais valor ao que temos do que somos? Essas interrogações fazemos diuturnamente, de forma a que a cada instante, a cada dia, possa ser um recomeço. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre recomeço. O tema da noite, da tarde, o tema da tarde é esquecimento e reencarnação. Questão número 392 do Livro dos Espíritos, se não me engano, porque eu não tive tempo de consultar o Livro dos Espíritos. Enfim, reencarnação, o que vinha a ser isso? Esse é um conceito muito antigo. Os celtas, que eram os povos que viveram na Europa muitos anos atrás, nos primórdios da nossa civilização, e eles acreditavam na reencarnação. Os Brahmas, que percorreram um caminho de volta às Índias, a Índia, né? Na época não era a Índia, era outro nome, mas ali naquela região já também professavam a reencarnação. Os egípcios também, e todos os povos. E Jesus os judeus, principalmente os judeus também, né? Acreditavam na ressurreição. E Jesus quando esteve na Terra, ele nunca cessou de ensinar, de nos exemplificar, vivendo o seu evangelho, não só falando, mas sobretudo corrigindo aquilo que era errado. E foi assim que ele disse que Deus não é um inquisitor, um senhor parcial, vingativo. Não, Jesus disse que Deus é Pai. E por ser Pai, Ele nos ama. E daí, um novo conceito se inseriu na nossa sociedade, que era o amor ao próximo. Mas não um amor que prega a lei de talião, dente por dente, olho por olho, mas um amor que perdoa os seus inimigos, que ora por eles. E vários conceitos foram trazidos, combatendo a lei mosaica, ainda muito dura por conta da primitividade da nossa época, mas já trazendo o monoteísmo. E houve a oportunidade de Jesus falar sobre a reencarnação. Encontramos na Bíblia, quando ele se refere a João Batista, no momento em que pergunta aos seus discípulos, Pedro e os demais apóstolos, quem era Elias? Né? Aí Jesus fala, não, Elias já veio, mas não o reconheceram. Era João Batista. Fizeram dele o que quiseram, degolaram João Batista. E em outra oportunidade, essa mais enfática, quando, a nosso ver, quando um mestre de Israel, um fariseu, Nicodemos,
Nicodemos era um fariseu, um senhor, um doutor da lei, que estudava a lei, estudava muito. E certa noite ele, depois daqueles movimentos todos que Jesus estava processando em nossa sociedade, as pessoas menores, os servos, sentiam no coração a doutrina de Jesus como realmente uma consolação, uma promessa para o futuro, uma alegria que eles não sentiam antes. E os fariseus, observando aquilo, temiam Jesus, assim como as autoridades, pela força da sua palavra e do seu amor. Bastava um olhar e as pessoas se transformavam. As pessoas eram ressuscitadas de seu estado de letargia, eram curadas como que por milagre. E Nicodemos observava e falava, não pode ser apenas... Nicodemos via aquilo tudo, não pode ser apenas um simples profeta. Pelas suas mãos Deus opera. E foi buscar Jesus uma noite. Numa noite, certamente, porque temia a perseguição dos fariseus que já se iniciara contra Jesus. E ele pergunta, mestre, coloca essa posição que ele pensava que Jesus realmente era enviado de Deus, e pergunta, Jesus, como posso alcançar o reino de Deus? Jesus o atende com alegria, nunca recriminando, com bondade, e diz, Nicodemos, o homem só pode alcançar o reino de Deus se nascer de novo. Aí Nicodemos fica intrigado e pergunta, mas Jesus, como pode o homem nascer de novo? Por acaso um velho pode entrar de novo no ventre da sua mãe? E o coloque se prossegue, continua. Jesus fala, não, o que vem da água, o corpo vem do corpo, o espírito vem do espírito. Ou seja, que a água na época de Jesus era o elemento primordial, de onde nasciam todas as coisas. Então, o que Jesus quis dizer quando se referia à água é que o corpo provém da matéria, mas o espírito vai onde quer, ou seja, ele provém do espírito. Uma coisa é dissociada da outra, muito embora estejam unidas numa encarnação. E Nicodemos não entendeu. E aí Jesus falou, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Como é que eu posso falar as coisas do céu se o que eu falo você não acredita ou não entende? Aí Jesus, Nicodemos não entendeu nada e foi embora. Saiu provavelmente pensando muito. E tem outras passagens de Nicodemos, por exemplo, num livro Exilado por Amor, que conta a história de José de Arimateia, em que esse José de Arimateia era um amigo de Nicodemos, né? E eles confabulavam no Sinédrio sobre a doutrina de Jesus, mas muito temerosos das repressões da época. Chama-se Exilados por Amor, é muito interessante o livro. E aí Jesus, nesse momento que recebeu Nicodemos, ele estava ao lado de Tiago e André, os dois apóstolos. E eles também não entenderam. Mas Jesus, explica um pouco mais para a gente. E Jesus prossegue, entrando em minúcias, que é o que a doutrina espírita faz hoje. Explicando que quando nós fomos criados por Deus, éramos simples e ignorantes. Éramos simples de conhecimento, ignorantes, simples, pessoas com complexidade simples. E fomos evoluindo paulatinamente, alcançando o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, e prosseguimos na nossa evolução. E isso em nada afeta a essência do espírito, quanto à sua natureza imaterial. Só que o espírito, para poder se manifestar na Terra, em qualquer lugar que está, ele necessita ainda, com exceção dos espíritos puros, ele necessita da matéria para poder transmitir o seu pensamento, as suas ações. E é por isso que aqui na Terra, muito embora nós tenhamos vivido em outras épocas, em outros mundos, em outras civilizações, nós regressamos com um corpo novo. E como se processa isso? O livro A Evolução em Dois Mundos, André explica, talvez não foi intuído dessa forma, talvez um pouco contando a experiência dele. E ele nos conta que os espíritos
nós homens, acabamos errando muito. Ainda sob o véu do esquecimento, mas com a intuição da existência de Deus para alguns, e outros simplesmente céticos contra isso, e indiferentes ao sofrimento do próximo, ambicionam cada vez mais bens materiais como se isso fosse lhe trazer a paz. Mas chega um instante em que, depois de conquistar as coisas materiais com violência, com trapaças, de não fazer nada em prol do próximo que necessita de muito mais, depois de Deus lhe confiar grandes fortunas, grandes propriedades intelectuais, grandes oportunidades de regeneração da sua alma, de resgate, ele não aproveita. E chega um momento de desencarne. E nesse momento ele é enfrentado face a face com a sua consciência. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos explicam que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Daí porque toda ação contrária gera um nódulo, uma semente em nossa consciência, que carregamos até que ela seja eliminada, vamos dizer assim, ou transformada, né, na melhor significação. Pois esse espírito desencarna e ele vai, na sua sintonia espiritual, naqueles locais em que há espíritos também que praticaram os mesmos erros ou os erros semelhantes. E lá, nessas regiões que determinamos como umbral, como inferno, como as trevas, como os vales dos suicidas, são verdadeiros purgatórios, são verdadeiros hospitais e presídios. Nesse momento, esse espírito que desencarna, ele encara aqueles seus semelhantes e, como diz Paulo na Epístola dos Coríntios 13, vê em espelho no seu semelhante aquilo que ele é. E defrontado por essa situação, como num hospital, ele recebe esse tratamento. E como num presídio, ele é isolado do restante dos homens que já alcançaram um plano maior. E de sofrimento em sofrimento, aí nós nos referimos ao exemplo vivido por André Luiz, de que ele realmente, quando desencarnou, passou no umbral 8 anos com muito sofrimento, vagando, sem eira, sem rumo, na escuridão, tomando água juntamente com lama, com fome, com dor, sofrendo, sendo xingado, batido. E aí, esse espírito que está nessa região, chega um momento em que ele já alijou de si todas as imperfeições, e ele num instante se lembra de Deus, como aquele filho pródigo que Jesus nos disse, que depois de sair e pegar os tesouros de seu pai, era uma parábola, não sei se todos conhecem, parábola do filho pródigo, em que ele conta a Jesus que haviam 2 filhos, um deles resolveu pegar a sua parte na herança e viajar pelo mundo dissipando as suas riquezas. E depois de dissipar e sofrer e vagar, ele chega ao momento em que come junto aos porcos e se lembra do pai. E volta ao seu reino, ao reino do nosso pai. E encontra o pai à distância. E esse já vem de encontro ao seu filho correndo e o abraça e diz: graças a Deus que estás aqui. Esse pai é Deus. E esse Deus também se encontra nessas regiões umbralinas. E esse espírito, quando ele resolve pensar em Deus, ele ora no seu entendimento de espírito, um coração em verdade. E neste momento ele enxerga aquelas legiões de espíritos superiores que estão ali para socorrer as pessoas. E ele é levado por uma colônia espiritual para tratamento, para um momento de convalescência, em que ele está se recuperando, mas a sua consciência ainda está inundada por aquele erro que cometeu. E por mais que as suas vítimas o perdoem, por mais que ele entenda, ele não consegue se liberar daquela semente plantada em seu coração. É aí que ele ora a Deus e pede mais uma encarnação. É o momento em que ele poderá vir à Terra e passar por aquelas situações necessárias, aquelas situações em que outrora passara e que houvera falido.
E ele pede essa oportunidade. Daí, as equipes espirituais socorristas, conta isso no livro Nosso Lar, existe um local que é destinado ao planejamento das reencarnações. E esse espírito é estudado, faz um mapa das suas necessidades, daquilo que ele deve, daquilo que ele consegue passar. Porque nossas dívidas são eternas, são muito grandes. Se tomarmos como princípio o início do nosso livre-arbítrio, que é em eras remotas, quando éramos ainda antropófagos, na época dos paleolíticos, saímos do homem primitivo, começamos a ser homo sapiens sapiens, né? O desenvolvimento ali do livre-arbítrio, e tomamos caminhos que nos levam cada vez a situações mais complicadas ou não. Enfim, esse espírito, ele analisando todo aquele cabedal, os espíritos falam: não, você não precisa vir cego, surdo, mudo, sem andar, sem falar, sofrendo na miséria. Não, você não vai aguentar isso tudo. Você vem aqui para o Brasil. Vem para o Brasil. Você vai conhecer a doutrina dos espíritos. Você vai ter que trabalhar bastante. Vai sofrer com as desigualdades sociais de nosso país. Vai enfrentar as dificuldades da nossa época, com a violência crescente, com as drogas, com a libertinagem, enfim, tudo isso. Mas você só vai levar essa cota de responsabilidade, que é aquilo que você pode. Porque Deus não bota um fardo mais pesado daquilo que podemos suportar. Esse espírito agradecido recebe essa nova oportunidade, uma nova família. E nessa família, muitas vezes, ele encontra aqueles desafetos que os machucaram ou que ele machucou. São os nossos inimigos. Mas como? Como conviver com o inimigo que sabemos que prejudicamos a ponto de levar-lhe a vida? Como conviver sabendo que os nossos pais foram aqueles em que determinamos a pena de serem queimados vivos? Enfim, essas atrocidades que conhecemos durante a Inquisição, durante, enfim, muito tempo que o homem vinha errando da mesma forma, né? Como enfrentar toda essa situação? Aí é que Deus, na sua misericórdia, Ele carinhosamente vela a nossa memória. Nós esquecemos do passado. Isso quando ocorre? Para aqueles espíritos que estão em grande atividade, espíritos superiores, em grande atividade intelectual, no plano superior, ele continua ativo até o momento da concepção do óvulo com o espermatozoide. Neste momento, o espírito sofre uma contração em seu perispírito, alijando energias mais etéreas e condensando para se unir célula a célula o seu perispírito ao seu corpo material. Esse processo é bem explicado no livro Missionários da Luz, do André Luiz, na reencarnação do Sigismundo. Ele explica detalhadamente ali como é. E para aqueles que têm essa programação, às vezes ele passa por uma hipnose um pouco bem anterior a essa formação do feto. É uma hipnose que ele vai entrando em sono profundo, um sono restaurador, que vai como uma página em branco. Como? Quase isso. Explicaremos por quê. Mas como uma página em branco, ele vai apagando todo o seu passado. E aí ele entra, seu espírito se liga àquela reencarnação, no feto, ele se desenvolve, e nos 7 primeiros anos da sua infância, ele passa por um momento sublime para todos nós que viemos à Terra, e de grande responsabilidade para os pais. Porque é nesse período, dos 7 anos, em que ainda suas faculdades estão entorpecidas, que nos tornamos maleáveis. Os nossos conceitos da vida e de nós mesmos são infundidos pelos nossos pais, pelos nossos familiares, por onde frequentamos, em escolas, em ambientes sociais. E como você falou muito bem, é a família realmente o núcleo da sociedade. É aí que vamos colocar em nossos filhos as sementes cristãs, as sementes do amor ao próximo,
do amor a Deus, da honestidade, do respeito ao próximo e à natureza. Princípios diversos que incumbem aos pais, com grande responsabilidade, introduzir nessas crianças neonatas, né, recém-nascidas. E após, aí entramos na adolescência, e esse espírito adquire todo aquele cabedal de ideias natas, de virtudes, de efeitos. Daí por que não ser necessariamente uma página em branco? Porque aquilo que nós angariamos em vidas passadas permanece ainda como forma de intuição, de ideias natas, como uma inteligência mais desenvolvida, como uma alma mais virtuosa, ou se não, pelo contrário, com as limitações da inteligência, com ainda muito egoísmo, muito orgulho. Pois bem, essa é a nossa encarnação explicada por André Luiz em Evolução dos Dois Mundos. Mas há aqueles que nem essa oportunidade têm. São aqueles espíritos ainda muito doentes, ignorantes, não maldosos. Porque o mal, na verdade, é a ignorância do bem. Se aqueles espíritos conhecessem, como Jesus nos falou há muito tempo atrás, quando entrava em Jerusalém, e o povo estendiam palmas para o chão, que Jesus não pisou. Ele sentou-se num burrico e entrou nas portas de Jerusalém, pois sabia que o homem o trairia naquela noite. Haviam confabulações que o levariam à cruz vergonhosa. E Jesus não pisou nas palmas. E ele disse: ó Israel, Jerusalém, se tu conhecesses o que tua paz depende. E certamente esses espíritos ignoram, eles não sabem o que é o mal, o que é o bem. Se eles soubessem o que é o bem, eles largariam todos os seus projetos e se dedicariam ao amor ao próximo. Daí a função das religiões, a função nossa de espíritas, como propagadores do Evangelho redivivo, mostrando-nos que não existe o diabo, aquela figura angelical decaída, e sim espíritos que ainda não conheceram Jesus, que estão ainda presos aos seus círculos de ódio, de vingança, esquecidos de que, pela lei de Deus, tudo que semeamos, colhemos. Esses espíritos muito doentes não têm oportunidade sequer de despertar, mas seu reencarno é necessário pela misericórdia do Pai, para que eles possam, entrando numa nova carne, conhecer de novo um mundo em que lhe abrirá as portas para o seu resgate. Esses espíritos simplesmente dormem no umbral e acordam na terra. Mas, diferente daqueles que já angariaram pelo menos a luz do arrependimento e a vontade de se transformar, estão sujeitos simplesmente à lei da hereditariedade. Daí, às vezes, aquele seu perispírito que foi deformado pelo seu pensamento maléfico em torno do mal, acabando deformando o seu espírito. Às vezes, criam-se figuras chamadas ovoides, que são espíritos que perderam a forma de tanto ódio. E assim nascem com as deficiências congênitas, com a idiotia, ou às vezes pela misericórdia do Pai, nascem médiuns também, né? A gente fala: puxa, eu sou médium, se gaba. Na verdade, a mediunidade é um instrumento para muitos de resgate, é um instrumento em que podemos, com ela, alçar voos sublimes, conquistando, rendendo a nossa alma face a Jesus, face às leis de Deus, ou se não, usarmos como um instrumento de ganha-pão, como um instrumento de fazer o mal, com o conhecimento que temos hoje, sabemos das energias nossas da mente, das regiões trevosas que podemos entrar em
confabulações, em acordos, aí daí a magia negra e muitos outros institutos deturpados que levam-nos novamente a descermos ainda mais em descermos no sentido de oportunidade perdida, porque o regresso das conquistas espirituais não existe. O progresso ele nunca ele não é retrógrado, ele é sempre para frente ou estacionamos. Só que chega um momento que o estacionamento não nos é mais permitido. Chega um momento em que a Terra está mudando, como hoje vemos. E aqueles espíritos que permaneceram no erro estão atrás e não vão poder mais encarnar aqui. Irão para outros mundos, como antigamente ocorreu num planeta maravilhoso, que orbitava a estrela de Capela, uma estrela gigante, um país lindo, um planeta lindo, que nos conta esse livro, Exilados por Amor. Lá, neste momento, existiam alguns milhões de espíritos que estavam atrapalhando o avanço daquela humanidade. Precisaram serem exilados aqui para a Terra, um planeta ainda primitivo, mas muito belo, era o Jardim de Éden, e Jesus os recebeu com todo o amor. Prometeu-lhes o amparo, prometeu-lhes o regresso, se fossem dóceis, se fossem humanos. E aí se iniciou uma nova fase na humanidade, em que aqueles espíritos, já com o seu perispírito desenvolvido, com as suas inteligências já desenvolvidas, encarnaram em corpos primitivos, determinando a evolução mais rápida desses corpos, transformando-os em feições mais belas, angariando conhecimentos através dos desenvolvimentos dos nossos órgãos, sobretudo cerebrais. Pois bem, essa é mais um exemplo de reencarnação que vemos através dos câmbios entre os mundos, né? Das trocas de situações, de espíritos que vêm, que voltam. Os mundos são solidários. Pois bem, esses espíritos vêm à Terra com as mesmas oportunidades, e aí lembrávamos daquele que plantou a sementinha, e ele é defrontado com aquelas situações, e se consegue vencer, ele retorna à pátria espiritual já mais forte, mais feliz. Mas voltando àquele momento que é o cerne da nossa palestra, o esquecimento. Por que Jesus determina esse esquecimento? No livro do Kardec, é anterior ao Livro dos Espíritos. Enfim, nós durante o transcorrer o que é o Espiritismo, chama o livro. E aí Kardec é defrontado por um cético que pergunta, mas como? Por que esse esquecimento? Se realmente nós esquecemos de tudo, é como se sempre tivéssemos que recomeçar do início, né? Sendo um pleonasmo, mas no sentido de que reforçar o que queremos dizer, no sentido de que sempre partimos da estaca zero e retornamos da estaca zero. E Kardec, primeiro, ele explica que não, né? Efetivamente nós não partimos da estaca zero, porque aquilo que angariamos em encarnações passadas vem em forma, como falamos, de ideias inatas, de virtudes já adquiridas. E a providência, ela é muito sábia. Vejamos o exemplo de um criminoso. Aqui, na nossa sociedade, como em qualquer outra, aquele criminoso que erra e é colocado sobre as ordens do Estado, numa penitenciária, e cumpre pena. E nessa pena ele resolve arrumar um emprego, resolve estudar, resolve se regenerar. Saindo do seu presídio, daquele seu local em que ele purgou aquele erro, ele teve a oportunidade de refletir, como no plano espiritual, fazendo um paralelo. Ele teve a oportunidade de estudar aquele erro, teve a oportunidade de procurar se melhorar, vir numa outra condição quando saísse, ele sai. Mas está
escrito em seus registros, embora hoje existem tecnicamente outras formas, mas certamente ele sofrerá o preconceito dada a sua situação de ex-presidiário. Nós entramos de outra forma, mas aí seriam meios legais de apagar os seus registros penais, enfim. Isso é uma questão das leis dos homens, né? Que também procura um paralelo com a lei de Deus nesse sentido, de trazer uma oportunidade efetivamente desse espírito para ele não reincidir. Só que é difícil, nós pessoalmente falamos, é difícil nós acreditarmos que aquele que errou dessa forma não vai errar de novo. Como é que nós vamos empregar num trabalho que, qualquer que seja, em que é confiado valores, mercadorias a uma pessoa que roubava? Estamos suficientemente evoluídos para isso? Certamente que não. Qual é o recurso, então, que Jesus nos empresta? É o esquecimento do passado. Porque aí, tudo é novo. Tudo é novo para Jesus. Jesus renova todos os caminhos. E aí temos a oportunidade de conviver sem a culpa anterior, daquela nosso erro, muito embora trazemos ainda aquele complexo de inferioridade que chamam a psiquiatria moderna, né? O complexo de inferioridade nada mais é do que a reminiscência de nossos erros passados, mas que estão velados. Então nós podemos mudar isso com mais facilidade. E aqueles com quem convivemos também não vão, já com o nosso peso, carregando um pouco a cabeça baixa, não vão nos recriminar ainda mais e vão nos dar efetivamente uma nova oportunidade. Daí a importância do esquecimento. Parece que vai estar aqui, ó. Está no horário, né? Enfim, é isso que nós viemos aqui em algumas pinceladas trazer. O assunto ele é muito vasto, reencarnação. Encontramos diversos livros, a começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências, capítulo Pergunta Sente Alguma Coisa em diante. Temos o livro Céu e Inferno, que nos traz, muito interessante o livro Céu e Inferno, apesar de nós acharmos que talvez seja um pouco lido. Ele tem duas partes. A primeira em que ele faz uma confrontação da teoria espírita com as demais religiões e as críticas que são feitas à época e ainda são feitas ao espiritismo. Mas na segunda parte ele traz todo um relato de espíritos que viveram aqui na Terra em diferentes situações, uns que não souberam aproveitar, os suicidas, aqueles que foram sofredores, aproveitaram, e aqueles espíritos felizes, como a Condessa de Paula. Nós sempre nos lembramos dela como um exemplo muito, muito querido, porque ela tinha tudo. Ela tinha fortuna, era uma nobre na época, ela tinha, por ser uma nobre, ela tinha um status social muito grande, era bonita, era rica, era, enfim, tudo que possa existir para nós nos perdermos, né? E aí ela, com muita felicidade, ela se despojou das conveniências sociais e procurava honrar com seus objetivos, com seus compromissos pontualmente, coisa que era vista na sociedade da época como muito ruim, né? Vamos dizer assim. O rico ele tinha que dever, e os pobres é que deviam favores aos ricos, né? Muito embora às vezes emprestassem dinheiro e outras coisas. E ela se alijou desses preconceitos sociais. Ela até se privou de situações para poder sobrar um pouco daquilo que tinha e ajudar aqueles outros. São situações que, se refletirmos, não tão difíceis de praticar a caridade, né? A caridade material, a caridade de um pouco de sacrifício, nessa tarde saímos aqui, uma tarde de sol, em que nossos familiares, amigos estão fazendo um churrasquinho em casa, tomando uma cerveja, e nós
nos separamos deste momento, pegamos um pão e vamos ao encontro daqueles irmãozinhos que não têm amor, que não têm paz, e vamos levar o nosso sorriso, sobretudo, o nosso coração, a caridade de tentarmos nos melhorar. E essa Condessa de Paula fez isso, e quando desencarnou, ela disse que o que ela fez era muito pouco pelo que ela recebeu. E se nos permitem até um pouquinho mais sobre esse assunto, que nos, com a complexidade do tema, passou, retornemos naquela lição de Nicodemos, quando Jesus falava da reencarnação ao André e Tiago, os apóstolos. E aí ele explicou isso que nós, em menor escala, certamente fizemos. E o André, ou o Tiago, não me recordo bem, perguntou, mas isso está no livro do Humberto de Campos, o livro nós nos recordamos. E Jesus falou, olha, mas assim, pois, se a reencarnação ela serve de resgate, e o escândalo ainda é necessário, isso vai se perpetuar eternamente. Por exemplo, se eu assassinei, eu vou ter que ser assassinado. E aí aquele que assassinou vai ter que ser assassinado. Aí Jesus disse ao seu apóstolo, se não me engano, Tiago, tu estás raciocinando, tu está raciocinando como Nicodemos, né? Que estuda a lei, mas não a sente. Por quê? Esqueceste de Deus, Pai, Ele pede apenas que nos amemos, e aquele seu inimigo também é seu irmão. Se os dois se amarem, cessa a necessidade de resgate. Porque, como Jesus falou, nós também acreditamos, a justiça supera a justiça. Quando os homens realmente se amarem e a lei de Deus for praticada, os tribunais se fecharão, os presídios se transformarão e a sociedade se renovará. E agora é aberto aquele momento para aquele companheiro que deseja fazer um comentário, uma pergunta. Só solicitando, pedindo que nosso tempo é curto, mas que nós estamos, após a reunião, se tiver ainda mais alguma formulação, Luana com certeza nos ajudará. Até que horas que vai? Nós temos até as 5 para as 4 mais ou menos, que é para nós iniciarmos o trabalho que depois tem o curso. Mas foi muito proveitosa a palestra, por isso que nós estamos abrindo espaço para que esses companheiros se manifestarem. Se alguém desejar fazer alguma colocação, levante a mão, pega o microfone, faz uma pergunta, com certeza será esclarecida. Nossa, quantas? Uma por vez, uma de cada vez. Pois não, senhora. Você falou sobre Judas, né? E quando eu estudava, meu professor virou e falou que seria de nós se Judas não tivesse traído Jesus. Nós talvez nunca tivesse conhecido. E o que você acha disso? Eu acredito que não há fatalidade no mundo. Tudo pode ser transformado. Judas, ele se equivocou, como o mestre falou. Ele, na verdade, não trocou Jesus por moedas. O que ele queria, inocentemente, era se confabular com os mestres de Israel que desejavam a morte de Jesus, porque Jesus quebrava todos os dogmas e mostrava, até enfaticamente, como ele falava que são sepulcros caiados, os fariseus, mostrava quem eles realmente eram, e aquilo trazia um desprestígio e uma possibilidade de queda do seu poder terreno. E Judas trocou Jesus pensando que ao prenderem Jesus, os fariseus, Jesus evocaria seu poder e libertaria o povo de Israel. Eu acho que nós achamos que focarmos na situação de Jesus crucificado somente é esquecer que em uma tarde 3 anos foram à toa.
Jesus começou a pregar com 30 anos e morreu com 33. Fixar no momento da cruz, ao meu ver, desprestigia tudo aquilo que Jesus falou, inclusive com relação ao amor. Né? Se teríamos conhecido Jesus ou não, o futuro ele foi traçado pela atitude de Judas. Mas não existe fatalidade. Aquilo foi um erro nosso. E tentamos colocar aquilo como uma justificativa divina de que o sangue resgataria. Não. Jesus passou por aquilo porque a nossa sociedade, na época, iria também queimar e crucificar muitos cristãos. E Jesus, quando retornou no terceiro dia, ele mostrou que a morte não existe. Mas seria necessário ele morrer para isso? Essa é a questão que fica, né? Mais alguém? Ninguém mais? Só agradecendo, colocando também que não cabe a nós julgarmos os atos, cabe a nós estudarmos e entendermos o que aquele ato foi praticado e o que consequências aqueles atos trouxeram para nós. É aí sim que nós vamos compreender a razão, o porquê. Porque você tem uma ideia, você pratica aquela ideia e quando aquela ideia põe em prática e não dá certo, você vai mudar o seu plano, você vai tentar novamente uma outra oportunidade, de uma outra maneira, através de erros e acertos. Então acho que cabe a nós vermos os erros que foram cometidos, as faltas cometidas e não cometermos as mesmas faltas, não é isso? Tentarmos o quê? Melhorarmos a cada dia, cada vez mais, né? Buscando o quê? O retorno a um mundo mais elevado, nas melhores condições possíveis, não é isso? Tá? Então, mais alguém tem alguma colocação, alguma coisa? Não? Então agradeço, muito obrigado, tá? Uma honra enorme ter você aqui com a gente e a todos presentes com certeza. Ok? Muito obrigado. E agora, companheiros, como realizamos sempre, né? Recebemos muito, é o momento de retribuirmos. Então vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos abrir os nossos corações e vamos doar o que temos de melhor. Que as nossas energias positivas possam, em conjunto com o plano espiritual, envolver com muito carinho o nosso planeta Terra. Esse mundo de expiações e provas, que está passando por grandes transformações, pelos nossos companheiros que aqui estão no dia a dia da jornada, a que se propuseram, que aqueles que reclamam de justiça, que a recebam conforme o seu merecimento, pelos enfermos, para que sejam fortalecidos durante a transição dessa doença, buscando a sua cura, pelos injustiçados, pelos ofendidos, pelos homens de bem que levam o conhecimento, que levam a ajuda àqueles que estão necessitados, por todos que lutam para a sua melhora e ante as dificuldades conseguem encontrar forças para vencer, progredir sempre. Para que a doutrina possa ser explicada, distribuída, multiplicada. E nós, que estamos tendo essa oportunidade, sejamos as ferramentas para que isso aconteça. Nos fortalecendo, revigorando as nossas forças, para darmos continuação às nossas tarefas. Que assim seja. E aproveitando ainda esse momento, agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade que permaneceram conosco e que continuem, pois o nosso dia ainda vai continuar, a nossa semana vai se iniciar e que possamos, reforçados e mais preparados, possamos transpor essa semana com muito amor. Que assim seja.
Graças a Deus. Aqueles nossos companheiros que vão receber o passe, né? Aguardem, já serão encaminhados para receber o atendimento, tá? E pedimos a todos, aqueles que quiserem, né? Vão em paz, vão com Deus, uma boa semana a todos e até sábado, se Deus quiser.